Lucas 23, do 39 ao 43, tá? É o texto. Bom, diz assim, é um texto muito conhecido, né? Um texto ali do contexto da morte de Cristo na cruz, né? Os dois malfeitores ali. Esse é o texto aqui. Bom, diz assim, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra Jesus, né? Dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Quer dizer, esse malfeitor aqui, ele era arrogante, né, soberbo, já estava ali naquela condenação, né? Os dois estavam, né, malfeitores, né, naquela condenação. E esse malfeitor aqui começa a blasfemar, no caso ele não acreditava em Cristo, né, lógico, né, nem respeitava Cristo. Então para ele tanto fazia, né, estava nem aí. Então ele começou a blasfemar e dizer, você não é o Cristo? Se é o Cristo, você não diz que é o Cristo? Tipo assim, zombando de Jesus, né? Salva-te e a nós também. Quer dizer, ele estava no último momento da vida dele, em vez dele aproveitar a oportunidade, não, ele fica zombando, né? Zombando de Cristo e blasfemando, né? Quer dizer, realmente esse ladrão era uma pessoa muito arrogante, muito orgulhosa, infeliz, tá? E é isso daí. Agora o verso 40 diz, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, ou seja, o outro ladrão, o outro malfeitor repreendeu aquele que estava zombando de Jesus, que estava blasfemando, tal, repreendeu. E ele disse assim, dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença ou igual condenação? Então, na verdade, ele fez uma pergunta, né, para repreender o malfeitor que blasfemava e ironizava, zombava de Jesus. Ele perguntou, não teme a Deus estando na mesma condenação? Eu não sei aqui, não há detalhes nem neste evangelho, nem nos outros, há detalhes tão ricos para saber como que esse malfeitor conheceu Jesus. O que dá a entender claramente é que ele ouviu falar de Jesus Cristo, lógico, né? Ele ouviu falar de Jesus, ele sabia por informações quem era Jesus, isso aí no mínimo, né? No mínimo. A questão é que parece que ele conhece mais, que ele tem mais informações, dá a entender que de alguma forma ele acompanhava Jesus já há tempo, pelo que dá a entender, porque primeiro que ele repreende o outro, e ele diz, nós estamos na mesma condenação do que ele, a gente não teme a Deus, você não teme a Deus, né? Supostamente aqui entende-se que ele, esse ladrão aqui, ele tinha digamos, um senso de uma certa consciência de que, e aí é que está a questão, que estava realmente fora da vontade de Deus, fazendo aquilo que não era agradável a Deus. Esse tinha, o outro não tinha nenhum tipo de consciência, digamos assim, que estava realmente fazendo algo terrível, algo que desagradava ao Senhor, a Deus e aos homens, e tal. Então ele era soberbo, arrogante, né, e tal. Mas esse aqui não. Então, por isso ele faz essa pergunta, não ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação ou sentença, né? Aí o verso 41, eu estou em Lucas 23, agora o 41, nós, na verdade, com justiça,
porque recebemos o castigo que os nossos atos mereciam. Olha bem, mas este nenhum mal fez. É por isso que dá a entender que esse ladrão aqui, ele tinha algum tipo de maior informação, ou no mínimo maior atenção em relação ao desenvolvimento do ministério de Cristo, porque dá a entender que ele tem realmente, que ele já vinha antes da cruz, observando, que está de longe, ou mesmo de alguém falar, ele preso, seja como for, ele já vinha observando, e talvez, isso é apenas uma conjecturação, mas talvez até ele tenha observado Jesus, ou até mesmo, quem sabe, né, no início do ministério de Jesus ali, ele tenha acompanhado Jesus de longe ali e tal. Alguma coisa faz com que pensemos que esse ladrão deu maior atenção, ou teve algum tipo de contato, né, ainda que indireto, com Cristo Jesus, vendo, ouvindo de longe alguma coisa assim, ou relatos de pessoas próximas, né, porque o que ele diz aqui é algo que parece que o Espírito Santo já trabalhara no coração dele. Bom, de qualquer maneira, ele era um bandido, ele era um ladrão, chamado ladrão ou malfeitor, e ele estava num momento ali realmente final da vida dele, e ele colocou isso tudo ali nesse momento, né? Essa expressão que ele usa, mas este nenhum mal fez, quer dizer, é uma expressão bem assim interessante, né? Como que ele sabia que Jesus não tinha feito nenhum mal, né? Como que ele realmente, né? Então ele tinha alguma informação, sim, das obras de Jesus, ele tinha alguma informação dos ensinos de Jesus, essas coisas todas aí. O verso 42 diz assim: e acrescentou, quer dizer, o ladrão acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha bem, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, quando eu digo que ele tinha maiores informações, que ele tinha uma atenção maior em relação a Jesus, é porque, logicamente, ele sabia que Jesus, uma das coisas que falavam de Jesus, e dos ensinos dele, é que ele era o rei, né? O Messias que haveria de vir, né? Então, é o que dá a entender pelas colocações dele, né? Então, ele disse, né? Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque quando ele fala vieres no teu reino, ele está dizendo, tu és o Messias. Ele também está dizendo, tu és o rei que haveria de vir da descendência de Davi. É o que ele está dizendo, né? Talvez ele não tenha aqui o entendimento exato do termo. Talvez até ele pensasse que Jesus tratava-se de alguém que realmente iria se rebelar contra, que poderia se rebelar ou contra o Império Romano. Talvez essa ideia, né? Mas a ideia que fica muito clara de que quando vieres no teu reino, ele assinala Jesus como Messias. Ele também assinala Jesus como o próprio Deus, né? E claro, né, o ungido de Deus, o Filho de Deus, que haveria de vir, né, e que voltaria com o seu reino, ou seja, para reinar. Quando vieres no teu reino, né? Como a expressão que ele diz é essa, né? Quando vieres no teu reino, ou seja, vem para reinar, tá? Lembra-te de mim quando isso acontecer. Então é por isso que eu estou dizendo, esse ladrão, esse bandido, ele tinha uma ideia, é claro, isso tudo produzido pelo Espírito Santo de Deus, de alguma forma, há tempo que ele vinha acompanhando Jesus, os ensinos de Jesus,
E aqui na cruz, aqui, quando a condenação acontecer, aí, graças a Deus, aconteceu exatamente no mesmo dia e no mesmo horário, a condenação dele junto com a de Cristo. Ele vai estar colocando aqui, é a última oportunidade da vida dele, né? Muitas pessoas não têm, nos últimos momentos de vida, não tem essa oportunidade. Ele teve, ou tem, mas despreza, né? Eu ouvi falar uma vez de um homem que estava no leito de morte, e um pregador chegou e falou o evangelho para ele, falou do evangelho, explicou, tal, e perguntou se ele queria aceitar Jesus. Eu disse: eu não quero. Mas você está consciente que se você não crê em Jesus Cristo, você não tem como ir para o céu? Ou seja, você vai para o inferno se você não crê em Cristo. Ele falou assim: não tem problema, eu não quero Cristo. Fazer o quê? Né? Ele realmente não queria Cristo. Então, ele perdeu a última oportunidade da vida dele de crer em Cristo Jesus, de seguir Jesus. O que esse ladrão aqui não fez? Não perdeu essa oportunidade. Então, o verso 43 diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo. Jesus falou com aquele ladrão, aquele bandido que estava ali, que se arrependeram, que demonstrou arrependimento. Primeiro, ele demonstrou que conhecia a si mesmo, os seus erros, suas falhas. Ele reconheceu isso. E ele vai e direciona para Cristo, reconhece o Jesus como o Rei e o Messias, porque é o que dá a entender claramente aqui. E Jesus diz para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então, ele não perdeu a última oportunidade da vida dele. Ele não perdeu. Ele foi ali, né? Jesus falou e ele estava ali naquele momento, o último momento da vida dele, né? Porque ele nunca mais desceria da cruz vivo, né? Desceria morto, né? Sairia da cruz morto e não vivo. Então ele não poderia ter mais chance, oportunidade. Depois que morre não tem como. Mas aqui não. Aqui ele aproveita a última oportunidade da vida dele. Esse é o tema do nosso devocional, a última oportunidade da vida. Tá? Então, nós não devemos e não podemos perder a oportunidade de viver uma vida na presença de Deus. É lamentável que muitos não se arrependem, muitos não reconhecem os seus pecados. Tem gente aí que está muitos anos nas religiões, né? Achando que por causa de suas religiões ou supostas boas obras, eles vão para o céu. Está muito claro que não. Está muito claro que as boas obras não salvam ninguém. Senão esse homem aqui, esse ladrão, não seria salvo. Ele só tinha feito coisa má, né? Tanto é que ele estava ali condenado à pena de morte ali romana, não era à toa, porque ele tinha feito coisa ruim, né? Sim, roubado, talvez até, não sei, matado. A questão é que ele estava ali, naquela situação, na pena de morte, mas ele, no último momento de vida, ele entregou sua vida a Cristo Jesus, reconheceu os seus pecados, e é preciso, esse é um critério básico, né? Reconhecer os seus pecados, arrepender-se e, claro, né? Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Bom, a última oportunidade da vida, devocional 139, diz assim, o texto que eu sempre escrevo: tantas pessoas fizeram ou fazem boas obras, julgando que por causa delas alcançarão o paraíso. E o ladrão que foi salvo na cruz, e ele, a pergunta, né? E o ladrão que foi salvo na cruz? Ele era um bandido que fora condenado à morte pelas leis romanas, justamente por causa de suas más obras. Sim, é possível ouvir a voz dos seus acusadores. Este não tem salvação, pois não fez nada de bom. É exatamente isso. Assim como muitas pessoas dizem para muitas pessoas hoje, né? Você não tem salvação, você não tem, né?
Aí só Deus sabe, né? Porque Deus é Deus. Deus conhece os corações das pessoas e sabe se elas vão ou não se arrepender dos seus pecados. Ele, esse ladrão, se arrependeu dos seus pecados. Na contramão dessa lógica religiosa, humana, ele aproveitou a última oportunidade de sua vida. Quer dizer, o ladrão aproveitou a última oportunidade. No pouco tempo em que esteve ao lado de Cristo na cruz, sem poder arretar os pés para fazer uma boa ação sequer, entregou-se ao Salvador e ali na cruz, por meio da fé, foi salvo. Ele foi salvo. Como eu disse, tem muita gente aí em religiões aqui, ali, membros de igreja, que estão indo para o inferno. E esse daqui, que nunca frequentou, que se saiba, né? Religião ou templos ou algo assim, simplesmente ele creu em Jesus ali próximo à morte e um homem bandido, e ele foi salvo porque creu em Jesus. É isso daí, né? Esse é o nosso Cristo, né? O nosso Deus. O ladrão percebeu que Cristo estava ao seu lado e nos últimos momentos de sua existência na terra, reconhecendo os seus pecados, disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Verso 42 que nós lemos. O malfeitor que sabia dos seus pecados não os escondeu de diante do Senhor. Tem gente que esconde os pecados diante de Deus. Ele não escondeu. Ele abriu. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Eu fiz coisa errada. Eu pequei. Me perdoa. Me ajuda. É isso que salva, né? Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados. Pela fé, arrependido, seu corpo preso à cruz, mas sua alma foi liberta ao ouvir do Rei. Hoje estarás comigo no paraíso. É isso daí, amado, né? Nós somos salvos pela fé. As obras não podem salvar-nos. Se as obras salvasse as pessoas, né? Então as pessoas iriam fazer boas obras para serem salvas a troco da salvação, para pagar a salvação. Mas isso não acontece, isso não existe. Tanto é que o ladrão aqui só tinha feito coisa má, né? Más obras, né? Era um bandido condenado, né? A sentença era a morte, mas Jesus deu vida a ele, vida espiritual, vida eterna. Hoje estarás comigo no paraíso, porque ele reconheceu seus pecados, né? E ele creu em Cristo Jesus. Ele foi salvo.